Olá, moçada, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Nós também estamos bem, estamos com muitas saudades de vocês. Alguns a gente já tem visto na igreja, participando do culto presencialmente, outros ainda não têm ido, e nós estamos com muitas saudades de vocês. Mas graças a Deus, nós temos esse momento em que podemos fazer as nossas aulas via online, né? Fazer os nossos vídeos, fazer aquele encontro no sábado, onde a gente pode se ver através do celular, conversar, aprender mais. E é muito importante esse tempo que nós reservamos para estudar. Vocês viram, não é? No vídeo que foi lançado esse final de semana, uma nova série nós estamos iniciando hoje. Essa série chama A Palavra de Deus. Nós vamos estudar a Palavra de Deus. Vai ser um estudo muito interessante, um estudo muito importante para nós que somos cristãos, conhecer mais acerca da Palavra de Deus. Vamos orar para Deus, pedir que Ele ilumine a nossa mente, que Ele abra o nosso entendimento para compreendermos sobre a Sua Palavra. Deus, muito obrigado por este dia que o Senhor nos dá. A Tua Palavra nos diz que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. E nós te louvamos e te agradecemos pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Abençoa as nossas vidas, ilumina as nossas mentes, nosso entendimento, para que possamos compreender sobre a Palavra de Deus. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pois é. O que nós vamos aprender sobre a Palavra de Deus? Tem muita coisa que a gente vai aprender, muitas curiosidades que a gente vai tirar, aprender, muitas dúvidas que a gente vai tirar, muita coisa bonita que a gente vai descobrir sobre a Palavra de Deus. Dúvidas que vocês certamente têm e poderão perguntar, e nós vamos compartilhar tudo isso nesse tempo dessa série que nós vamos estudar sobre a Palavra de Deus. No vídeo que vocês viram, vocês viram que a Palavra de Deus ela é comparada com o tesouro, ela é comparada com o ouro, ela é comparada com o mel, ela é comparada com o martelo, ela é comparada com a água. Tem muitas comparações para a Palavra de Deus. Ela é comparada com uma lâmpada que ilumina, que nos dá luz. Então muitas expressões, muitos adjetivos, muitas qualidades são atribuídas à Palavra de Deus. E nós vamos estudar um pouquinho sobre essa Palavra de Deus. A Palavra de Deus que nós temos em nossas mãos é a Bíblia Sagrada. A forma como Deus escolheu para comunicar para nós a sua vontade, os seus planos. A Palavra de Deus ela é a comunicação verbal de Deus para o seu povo. É Deus falando para nós. O que é então a Bíblia Sagrada? Veja, essa palavra Bíblia, ela é uma palavra que tem origem na língua grega. A parte da Bíblia foi escrita na língua grega. Quando Jesus viveu aqui na Terra, ele falava a língua grega. Quando Jesus viveu aqui, o Brasil nem existia, não existia a língua portuguesa. Então, parte da Bíblia Sagrada, a parte da Palavra de Deus foi escrita em grego. A palavra Bíblia em grego significa coleção de livros. Mais ou menos assim. Veja, aqui eu tenho uma coleção de livros. Olha, aqui eu tenho 6 livros. Um autor escreveu esse livro, o outro autor escreveu esse livro, o outro autor escreveu este livro, o outro autor escreveu este livro. Então aqui eu tenho 6 livros, escritos por 6 pessoas diferentes. E tratam sobre 6 assuntos também diferentes, embora que um assunto tenha a ver com o outro.
É um assunto complementa o outro. Então eu tenho aqui 6 livros. Aqui não formam uma Bíblia. São 6 livros separados. Agora, se eu pegasse aqui esse livro, esses 6 livros, colocasse uma capa só neles, transformaria ele numa Bíblia. Veja só, vou pegar esses 6 livros, vou colocar aqui essa capa. Olha. Poderíamos dizer que temos aqui uma Bíblia. São 6 livros, escritos por 6 pessoas diferentes. E aqui a gente poderia dizer assim, essa aqui é a minha Bíblia. Mas, veja, essa Bíblia aqui, ela não poderia ser chamada de Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque essa Bíblia aqui, escrita por 6 homens diferentes, 6 autores diferentes, 6 livros diferentes, essa Bíblia aqui, essa coleção de livros, ela foi escrita por homens que são pecadores, homens que são falhos e que estudaram, pensaram e escreveram esses livros. Então aqui eu tenho uma coleção de livros que eu posso dizer que é uma Bíblia. Qual a diferença para essa Bíblia aqui que nós chamamos de Bíblia Sagrada? Essa aqui também é uma coleção de livros. Nós vamos aprender ao longo dessa série que essa Bíblia aqui, ela é formada por 66 livros. Aqui eu tenho somente 6. Nessa Bíblia aqui eu tenho 66. Qual a diferença desta Bíblia aqui para esta Bíblia aqui? Que esta Bíblia aqui, ela também foi escrita por homens. Também foi escrita por homens pecadores. Mas a diferença dessa aqui para esta aqui é que o próprio Deus disse para os homens que escreveram aqui o que eles deveriam escrever. Então, nesta escritura, esta não é bem nessa palavra, nesta escritura que está aqui, que os homens escreveram, o próprio Deus disse o que eles deveriam escrever. Por isso aqui não há erros. Não foi ideia da cabeça dos homens. Foi o próprio Deus que inspirou esses homens, que disse para eles o que eles haveriam de escrever. Por isso essa Bíblia, ela é chamada de Bíblia Sagrada. Ela é uma coleção de livros que foram escritos a partir do próprio Deus, que é santo, que não tem erros, que não tem pecado. Ele que inspirou os homens para escrever esta Bíblia. Esta é a nossa Bíblia Sagrada. Para nós cristãos, para nós crentes em Cristo Jesus, essa é a nossa regra de fé. Esta é a nossa regra de prática. Aqui tem aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, acerca do homem, acerca do pecado, acerca da salvação. Tudo o que nós cremos está escrito aqui. Tudo o que nós devemos praticar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de nos comportarmos, a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros, tudo isso está escrito neste livro. Então, este livro muito importante é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E nós vamos, ao longo dessa série, descobrir muitas coisas interessantes sobre a Bíblia Sagrada. Quantos homens escreveram, o tempo que eles escreveram, né? Também teve mulheres que são relatadas aqui, que
a Bíblia conta a história delas, né? Não são somente homens, né? Também tem a história de mulheres. E esse livro, na verdade, ele conta a história do próprio Deus. Ele é um livro que narra, que conta a história do próprio Deus. Desde a criação, como Deus criou o mundo, como Deus criou todas as coisas, como Deus formou o universo que nós vivemos, como Deus criou o homem, como Deus colocou o homem para viver nesse mundo que ele criou. Aí conta a história também de como esse homem pecou, como esse homem desobedeceu a Deus. Aí nós temos 2 capítulos importantes da história de Deus contada nesse livro. Nós temos o capítulo que fala da criação e o capítulo que fala da queda ou do pecado do homem. Aí nós temos também na Bíblia Sagrada contando como Deus ficou triste com esse pecado que o homem cometeu, com essa desobediência que o homem cometeu em relação a ele. E aí o próprio Deus providenciou um jeito de que o homem fosse perdoado por esse erro, fosse perdoado por essa obediência. Aí nós temos, a Bíblia nos conta sobre a redenção, como Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para reparar, para consertar esse erro que o homem havia cometido. Então, este é o capítulo da história de Deus que fala sobre a redenção. E aí, também esse livro conta para nós o que acontecerá ainda mais à frente, no final de todas as coisas, que é a glorificação, a consumação de todas as coisas. Então, esse livro conta a história desde o começo até as coisas que ainda vão acontecer no futuro, que a gente vai possivelmente presenciar, talvez não, mas esse livro conta a história do começo até o fim de todas as coisas. E nós vamos descobrir muitas coisas sobre isso, sobre o que está escrito nesse livro, como ele é importante para nós. Por isso é muito importante que você dedique um tempo para estudar essa palavra. Eu sei que você tem em sua casa uma Bíblia. Talvez não seja como essa minha, que é grande, né? Hoje nós temos Bíblia de todo tamanho. Temos Bíblia para os jovens, Bíblia para as crianças. Nós temos até a Bíblia no nosso celular. Olha só, temos a Bíblia aqui no nosso celular. E veja só, um versículo muito importante que tem nessa Bíblia Sagrada. Vocês lembram de uma palavra que eu falei para vocês? Marque essa palavra, guarde essa palavra. O apóstolo Paulo, ele escreveu em um dos seus livros. Ele foi um dos homens que escreveu vários livros da Bíblia. Nós vamos estudar sobre isso mais na frente. E vocês sempre escutam falar no apóstolo Paulo na igreja, não é? Sempre os pastores falam no apóstolo Paulo, sempre muitas pessoas falam no apóstolo Paulo. Olha o que ele escreveu sobre a Bíblia Sagrada, sobre a palavra de Deus. Ele disse assim, olha, toda a escritura, ou seja, tudo que está escrito nesse livro, é inspirado por Deus e é útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boas obras. Você vai encontrar esse texto na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versos 16 e 17. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Então é muito importante conhecermos a Escritura Sagrada. É muito importante conhecermos a palavra de Deus. Se você não tem ainda uma Bíblia, por favor, peça a seu pai, peça a sua mãe para que compre uma Bíblia para você, para que você comece a ler a Bíblia, porque você vai começar a ler a palavra de Deus. Mas, sinceramente, eu acredito que todos vocês já têm uma Bíblia e que já leem a Bíblia. E agora nós vamos descobrir muito mais sobre essa palavra, sobre essa Bíblia, e que vai nos dar muito mais prazer, muito mais interesse para a gente descobrir os tesouros que tem aqui para a nossa vida, para o nosso viver no nosso dia a dia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus nos abençoe ao longo desse tempo que vamos estudar sobre a palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Nos veremos no próximo sábado